Olá para vocês, estamos de volta no nosso agora podcast Radio Waves, trazendo sempre um tema relacionado ao mundo das comunicações. A gente prometeu no episódio passado que vai atender a muitos comentários que estão sendo enviados por vocês aqui, principalmente lá no YouTube, onde a gente já tem presença há mais tempo, né, sobre a questão das músicas que estão sendo tocadas hoje em dia nas rádios. E eu vou começar esse polêmico episódio com uma citação do Milton Nascimento, que eu vou colocar aí na tela para você ler ela, né, para deixar aqui ilustrando um pouco a nossa introdução a esse tema tão interessante. As reclamações, as mensagens, as indicações que vocês estão enviando, né, em relação a essa pauta, são todas relacionadas a uma simples questão. A qualidade das músicas que estão sendo tocadas nas emissoras de rádio no Brasil são bastante ruins na avaliação da maioria das pessoas, mas antes de mais nada é preciso, primeiro, ter muito cuidado ao abordar esse assunto, porque muita coisa relacionada à questão da música está intimamente ligada à subjetividade. Por exemplo, eu posso achar ruim o sertanejo universitário, e você pode gostar. Você pode achar ruim o blues, e eu gosto, né? Então tem essa característica subjetiva em relação a estilos musicais. Então, antes de começarmos a falar da qualidade das músicas que as emissoras de rádio estão tocando de um tempo para cá, e é nítida a impressão da maioria das pessoas que a coisa só piora com o passar do tempo, né? Antes disso, é preciso conceituar aqui, pontuar, né, exatamente o que é uma música de baixa qualidade, o que é uma música ruim, né? A princípio, as pessoas classificam como música ruim aquelas músicas que são de um estilo musical que ela não gosta, né? Então, como eu citei ali, o exemplo do sertanejo universitário. Pode ser que eu não curto esse estilo musical. Então essas músicas para mim são ruins, mas para outras pessoas são boas. Então, como eu disse ali no início, né, a gente tem que desvincular o conceito de música de baixa qualidade do ritmo, do estilo musical, né? Tem que quebrar esse paradigma. Tem muito material falando sobre esse assunto na internet. Tem muitos textos, tem muitas reportagens, tem muitas crônicas, né, que são opiniões de pessoas que se manifestaram sobre o assunto. Uma que eu li dizia de uma forma, até com certo orgulho, né, de que o Brasil é hoje o único país da América Latina, né, único país que entre as suas músicas mais tocadas nas emissoras de rádio e também mais ouvidas nos streams de música, estão músicas de produção nacional, né? Prevalece aqui no Brasil músicas que são produzidas no próprio Brasil. É o único país onde isso acontece, onde a maior parte das músicas que estão nas paradas são músicas produzidas por nós mesmos, produzidas aqui no Brasil. E a matéria cita isso com um certo orgulho, dizendo que isso está intimamente ligado ao fato do país ser um país que tem a economia baseada no agronegócio e que, por isso, né, o sertanejo tem uma preferência muito grande na nossa população. Não da parte do sertanejo, mas da parte de dizer com orgulho que nós somos o maior produtor das músicas que a gente mesmo curte. Eu não sei se isso é um motivo de orgulho. Eu coloco aqui um ponto de interrogação pelo seguinte: por que a gente é o país que mais curte músicas, né, que tem entre as suas músicas mais tocadas músicas de produção própria? Porque essas músicas são boas? Ou porque essas músicas nos são empurradas goela abaixo em detrimento de outras que nem chegamos a saber que existem, que não aparecem, que não são lançadas por aqui, que não são mostradas, né, que não ficam tão aparentes? Sempre houve, claro, tudo não é novidade para ninguém, o interesse por trás disso. Então vamos partir do princípio, né, para começar a conectar o rádio, né? Cadê a influência do rádio nessa coisa toda? Nessa
questão aí da qualidade musical de hoje. Será que o rádio é responsável por isso que está acontecendo? Eu vou dizer já de cara que sim, que é responsável, mas não é responsável sozinho, não é só o rádio não. A TV tem um peso gigantesco aí nessa história também. Mas o rádio, para falar mais no nível do rádio, né, começou a existir lá nos anos 20 e tal, e no Brasil, mais perto aí, entre 30 e 40, o rádio estava já bastante popular, e nessa época o rádio exercia uma influência muito grande no cenário musical, né? Para você cantar no rádio, né, as pessoas iam cantar ao vivo no rádio, né, era um pouco difícil já na época, tinha que ter um contato, tinha que ter um jeito de chegar lá, mas mesmo com contatos, mesmo com aquele empurrãozinho de alguém que conhece, que abre uma porta aqui, outra ali, era necessário que essas pessoas tivessem talento para cantar, né? A música tinha que ser realmente uma obra de arte. Isso foi no começo, né? Depois começou no próprio rádio a massificação. Empresários começaram a ver a música como um negócio extremamente lucrativo, né? E aí começou a se vender disco, fita cassete e tudo mais, e veio essa tendência de massificação. Como que a massificação acontecia, né? Nessa época, lá nos anos 40, 50, né? Era muito importante, né, para ganhar dinheiro com música, vender discos dali para frente, nos anos 60 e tal. Então, às vezes, não era só o talento que era necessário. Tinha por trás todo um estratagema que começou a se criar para que as músicas começassem a tocar. Então precisava talento, precisava um empresário ali que tivesse conexões nas grandes rádios e tudo mais. E por aí rola, né, um monte de coisa nos bastidores. Mas ainda nessa época se produzia muita música de forma artística. A música, né, era produzida a partir de um talento, a partir de um dom, eram compostas, eram músicas que realmente tinham uma manifestação artística. As músicas eram resultados, né, de um trabalho artístico. Aos poucos, com o passar dos anos, por causa dessa coisa da massificação, né, daí veio a TV e só contribuiu para piorar esse cenário, né, aconteceu que o talento aos poucos, né, já não ficou mais tão importante. Às vezes você conseguia introduzir ali coisas já não mais tão boas, que deixavam de ser, a música deixou de ser só uma manifestação artística e passou a ser um produto para vender, realmente vender, para vender. E o que é sucesso nesse cenário? Então falamos dois elementos que estão em dois extremos: a música como produção artística pura, manifestação artística, independente do estilo, e a música como produto, para vender mesmo, para ganhar dinheiro, né? Quase tudo que se produziu dos anos 50, 60 para cá até hoje está em algum ponto no meio desses dois extremos, entre produto e entre talento e produção artística, né? entre ser uma obra de arte realmente, né? Então está em algum ponto aqui no meio. O que está acontecendo hoje é que está pendendo mais para o lado do produto. A música se transformou nos últimos anos de uma maneira mais intensa num produto. Como ficou mais fácil produzir as músicas, né? Antigamente você precisava de uma baita gravadora para conseguir lançar um disco, né? E para chegar lá não era fácil. Então hoje mais pessoas conseguem gravar e lançar músicas, barateou, pulverizou mais, né? Então pessoas com menos talento de repente estão tendo mais acesso a poder lançar os seus materiais, e às vezes com um empurrãozinho financeiro, um patrocinador aqui, outro ali, consegue ir enfiando isso goela abaixo nas pessoas. Então o conceito de sucesso, na verdade, não está relacionado a nenhum desses dois. Tá? Não está relacionado à questão do talento e não está relacionado à questão do produto, da música produto. O que é o sucesso nessa história toda? O sucesso é a música que vende. Tá? Tem música que vende porque artisticamente é boa demais. Tem música que vende porque é um produto muito bem lançado, é um produto
com um marketing muito bem feito em cima dele, é um produto fabricado para vender, fabricado para uma determinada cultura, né, social, ter aceitação naquele produto. Você vê que muito das músicas atuais tem apelos sensuais, tem letras extremamente provocativas. A música sempre explorou, né, a música produto, né, sempre explorou mais esse revés aí. São ritmos cada vez mais simples, com acordes cada vez mais simples, com letras mais simples, muitas delas hoje com vários erros gramaticais, né, e palavras de baixo calão e tudo mais. É algo produzido, criado para chamar atenção, para vender. E geralmente tem um marketing feito em cima da pessoa, né? O cantor geralmente é apresentado, né, com um visual, com algo para chamar atenção, para vender uma imagem, não necessariamente vender uma ideia musical como criação artística. Então essa é a diferença. Então não se prenda, quando vai fazer essa análise, na questão do estilo musical. Música ruim é funk, música ruim é sertanejo, música ruim é blues, é jazz, enfim, né? Se prenda a esses dois extremos: música produto, música manifestação artística, né? Dos estilos nunca você vai gostar de todos, não existe ninguém que gosta de todos, sempre tem um que vai mais te incomodar do que agradar, né? Mas isso não é o contexto que nós estamos trabalhando. Então, assim, hoje as rádios, né? Hoje não, de um tempo para cá as rádios intensificaram mais o trabalho em cima do sucesso, ou seja, aquilo que vende. E a TV vem junto, fazendo isso, e junto com o rádio agora tem os streams de música também fazendo isso. Porque lá no começo, nos anos 50 e 60 e 70, e foi aumentando até nos anos 80, era caro você comprar disco, era caro você comprar fita cassete. O rádio te permitia uma maneira fácil de acessar isso, né, de ter acesso a isso. Tanto que no Brasil, que sempre os discos foram muito caros e as pessoas não tinham condições de ficar gastando muito com disco, o que as grandes redes de TV faziam, por exemplo? Pegavam as músicas internacionais que estavam fazendo sucesso por aqui e criavam compilações, botavam na trilha da novela, né? E daí aparecia aquele casal que era o protagonista da novela. Quando eles tinham um momento romântico, tocava uma música lenta X ou Y, que era a princípio uma boa música lá dos Estados Unidos ou da Europa, um grande sucesso internacional. Mas eles aqui no Brasil ligavam essa música ao personagem da novela, faziam tudo isso para quê? Para depois colocar essa música num disco que era a trilha sonora da novela, para poder vender. E as rádios sempre foram indo nessa onda também. Muitas redes de TV tinham emissoras de rádio também, né? E as rádios sempre foram entrando nessa onda. Algumas grandes rádios no país iam ditando o sucesso, criando essas tendências, e todas as outras baixavam a cabeça e iam copiando elas. Então isso criava uma reação em cadeia. De uns tempos para cá, o que aconteceu? As coisas começaram a se voltar mais para o popular, né? Então, tem muita rádio que tomou a decisão: eu vou tocar o que é sucesso, só quero saber de sucesso, né? Então, é aquele produto que vende, a música que vende. Não importa se a música é pornográfica, se a música fala palavrão, se a música causa um problema social para nós, se a música é uma música que é anticultural, né? Isso não importa, porque tem que atingir a massa. Se a TV está dizendo que é bonito, se está tocando nos streamings, se tem disponível nas outras rádios, nós temos que tocar também, porque nós temos que ter a massa. E por que as rádios se agarraram nisso, meu Deus do céu? Por causa do dinheiro. As rádios começaram a ter problema por causa da pulverização das emissoras e da concorrência com os streams de música, com as mídias sociais, né? Com os streams de música no papel de fornecer conteúdo musical para as pessoas. Antes era o rádio que fornecia esse acesso fácil à música, os streams entraram nesse cenário, e com as mídias sociais a competição está mais no campo da área comercial das rádios, né? Hoje as pessoas às vezes anunciam menos em rádio para gastar em tráfego pago nas redes sociais, né? Então tem essa divisão. Em contrapartida, como a gente já falou no episódio passado, né, já comentou um pouco, o número de emissoras de rádio começou a aumentar muito. Sempre a legislação
atrelou a liberação de concessões para emissoras de rádio à densidade demográfica de uma cidade, de uma região, né? À medida que a população vai aumentando, chega um determinado momento, opa, agora essa cidade já pode ter mais uma rádio. Mas chegou um momento que as rádios já começaram a competir com streamings, com web rádios, com outras coisas, e essa política não foi revista, continuou se liberando concessões de rádio, e para piorar ainda se inventou, né, não estou dizendo que é ruim a ideia, mas para piorar esse cenário, né, de ter muita rádio para pouco ouvinte, surgiram as rádios comunitárias, que conseguem concessões de uma forma mais rápida, mais fácil, com menos controle. As rádios comunitárias, claro, têm uma legislação bem específica de aproveitamento comercial, bem limitada, que muitas vezes no papel não é seguida à risca. E me digam vocês aí que trabalham em rádios comunitárias, são proprietários de rádio comunitária, se for para seguir ao pé da letra o que diz a lei, nos apoios, né, institucionais, culturais, dá para manter no ar uma rádio? Dá para pagar os funcionários? Dá para manter os equipamentos? Dá para manter tudo isso? Hoje em dia é muito difícil, é uma briga muito grande. Então, quando essa briga começou a ficar acirrada há 15, 20 ou quase 30 anos atrás, as rádios começaram a se apegar, e todas fizeram isso, ao sucesso. Vamos no popular, no sucesso, né? E aqui também é bom fazer um pequeno parênteses, nem sempre sucesso é o sinônimo de popular, tá? Muitas vezes a música popular, que é aquela música que é uma manifestação cultural, às vezes, do povo, do costume, do folclore, de tudo mais, né? Não é o sucesso. Posso dizer aqui, nós estamos em São Bento do Sul, uma cidade germânica. Músicas alemãs aqui são populares. A população gosta. A festa germânica que tem na cidade é uma festa que atrai muita gente, né? Mas não é sucesso nas rádios aqui, né? Não é sucesso. Então tem essa diferença. Mas a busca pelo produto, né, pela música produto, que é aquela música que atinge a massa e tal, foi uma decisão das rádios para conseguir ter o maior número possível de ouvintes e conseguir se manter viável comercialmente, né? Então você vem anunciar na minha rádio porque eu tenho mais ouvintes que as outras rádios, porque eu atinjo a massa, o povo, o sucesso, estou conectado nisso aqui, né? E não se preocupando tanto com a qualificação dessa audiência. Às vezes essa audiência aqui nem tem dinheiro, nem tem capacidade, nem é consumidor de um determinado produto que é anunciado naquela emissora de rádio, né? Mas enfim, isso é toda uma outra história que a gente vai esmiuçar mais para frente. O que está acontecendo então a partir disso? As rádios fazendo isso, né, indo lá para a música produto e deixando a artística mais, né, de lado, né, nas suas programações, está incentivando ainda mais a produção dessas músicas que são produzidas realmente para vender, para ganhar dinheiro. Ela começa a criar um ciclo vicioso, entende? Ela alimenta esse próprio sucesso, né, desse tipo de música. E aí que eu digo, né, que está se chegando mais ou menos a um beco sem saída. Eu encontrei uma reportagem muito interessante que fala muitas coisas legais em relação a esse assunto da qualidade da música, da diferença entre música boa, entre música ruim. Basicamente, muito disso que eu falei está escrito nesse artigo também, que eu vou deixar na descrição desse episódio para você acessar. É um artigo muito interessante. Inclusive, nesse artigo fala de uma pesquisa, né, que tem traz até uma listinha de itens que você pode observar. Vou colocar aqui na tela para você ver que interessante. Uma lista de itens para você observar quando você quer entender, né, qual é esse contraponto entre música boa e música ruim. E essa lista é utilizada, né, até como uma receitinha. Por exemplo, eu quero ganhar dinheiro com música, eu quero lançar algo que venda, que ganhe dinheiro, que toque no rádio, que toque bastante no streaming para mim ganhar royalties, né, lá dos streamings. Então, o que eu tenho que fazer? Primeiro é ser tudo o contrário do que essa lista recomenda, né? Você está na classificação de música produto, porque é isso que vai vender, que vai tocar no rádio, que a TV vai destacar e assim por diante. Então a gente está num beco sem saída. Não é o rádio culpado disso, é todo um cenário que se criou, é a TV, é as mídias, é a conjuntura atual e até a legislação das comunicações atualmente, né, que incentiva tudo isso. Então, esse assunto,
Olha, dá para escrever livros sobre isso, dá para fazer muitos episódios sobre isso, né? E se a gente se alongar demais também começa a ficar maçante. Então eu vou encerrar esse episódio por aqui. Vou agradecer as manifestações que eu estou recebendo aqui no nosso canal. Agora a gente virou a chavinha para se transformar num podcast. E nós vamos continuar no próximo vídeo falar sobre esse assunto, que ainda tem muita coisa para a gente conversar a respeito dessa questão e entender, né? E, por favor, manifeste-se aí, conte pra gente o que você acha de tudo isso. Essa foi uma introdução, né, baseada em muitos comentários que tenho recebido nos nossos vídeos lá do canal do YouTube, para falar sobre isso, né? Sobre a qualidade das músicas hoje. E o comentário do Milton Nascimento, que eu coloquei aqui no começo, você concorda com ele? A gente se fala. Até o próximo.